Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. Liberdade, conhecimento, pesquisa, trabalho, futuro, riqueza, futurice. Os protestos pela educação nesta semana têm como pano de fundo um programa do governo federal chamado Futurice. Ainda sem maiores detalhes, ele prevê, entre outras coisas, a abertura de novas possibilidades de captação de recursos por parte de universidades federais, além do estabelecimento de parcerias com OSs, as organizações sociais, o que foi visto por críticos como um passo para a privatização. Isso é negado pelo governo. Esse programa do Ministério da Educação, que gera protestos e reclamações, é tema aqui do 15 Minutos. Também hoje, mais um capítulo do que poderia ser até uma série. Nova política, velhas práticas. A Câmara dos Deputados mantém alguns privilégios, como, por exemplo, passagens internacionais mais caras para alguns deputados, que são, assim, digamos, mais especiais que os outros. Daqui a pouco, mais detalhes. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Um tema está na pauta dos protestos desta semana na área da educação. É o programa Futurice, anunciado nas últimas semanas pelo governo federal. Mas e por que esse programa desagrada setores das universidades? O repórter Tiago Cordeiro assina a matéria aqui na Gazeta e conversa comigo sobre esse assunto aqui no 15 Minutos. Para começar do começo, Tiago, o que é exatamente o Futurice? Oi, Márcio, tudo bem? O Futurice é um programa que o MEC lançou com o objetivo de melhorar a gestão das universidades federais. Universidades públicas, na verdade, não só federais. A ideia é melhorar a eficiência do controle de gastos, melhorar o acesso a financiamento do mercado exterior, e tem algumas ferramentas que o programa sugere, de maneiras de fazer isso acontecer. Por exemplo, seria as universidades que toparem, não são obrigadas, elas entrariam em parceria com as OSs, que são as organizações sociais, que é uma estrutura que funciona muito bem, por exemplo, com os equipamentos culturais de São Paulo. Os museus, teatros de São Paulo, em geral, são geridos por OSs. O programa criou uma certa polêmica porque, como as OSs são resultado de uma parceria entre o governo e entidades particulares, começou a boataria de que isso seria o primeiro passo para uma privatização das universidades. As universidades continuam sendo do povo, públicas. Não estamos privatizando nem dando elas para os professores. Tem que dar desempenho e retornar para a sociedade essa montanha de dinheiro de impostos que todo ano a gente coloca lá. Mas o que mais gera contrariedade entre essas pessoas que são ligadas à educação e que estão indo às ruas para fazer essas manifestações, Tiago? Existe uma contrariedade de fundo que começou assim que o presidente Bolsonaro foi eleito, né? O presidente disse que não queria cortar verbas da educação, mas que isso foi necessário por causa da situação da economia. E também criticou o nível da educação no Brasil. Gostaria que nada fosse contingenciado, gostaria, em especial a educação. Agora, a educação também está deixando muito a desejar no Brasil. Você pega as provas do PISA, que eu peguei agora, de 3 em 3 anos, de 2000 para cá, cada vez mais ladeira abaixo. Você tem uma base ali dos estudantes, dos sindicatos de professores, que é ligada a partidos e grupos de esquerda, e obviamente não ficaram satisfeitos com a eleição do Bolsonaro. Você tem o fato de que o ministro da Educação, quando assumiu, ele foi um pouco agressivo nas primeiras declarações dele, a história da balbúrdia, que a universidade não seria um lugar organizado nem de estudo, né, nem de produção científica. Uma nova declaração do ministro da Educação sobre as universidades brasileiras gerou críticas de especialistas. Abraham Weintraub criticou nas redes sociais, de forma generalizada, os reitores das universidades federais ao falar de tolerância e pluralidade. Para quem conhece universidades federais, perguntar sobre tolerância ou pluralidade aos reitores ditos de esquerda faz tanto sentido quanto pedir sugestões sobre doces a diabéticos. Acontece que o programa ele é um pouco vítima desses boatos, mas ele tem boas intenções. Ele é um programa que foi lançado há um mês, ele é um pouco genérico, mas ele tem metas
que são objetivas, e ele está aberto à consulta pública precisamente para que a sociedade participe, dê sugestões, contribuições. É importante que tenha parcerias, mas é sobretudo importante que tenha política pública para a universidade. O programa fala alguma coisa em que essas novas formas, vamos dizer assim, de captação de recursos para as universidades poderia representar uma diminuição de repasses do governo, do Ministério da Educação para essas instituições? Não, precisamente esse é um dos principais boatos, né, divulgados pela UNE, pelo pessoal da Andifes, pelas instituições ligadas aos professores, aos estudantes. Existe esse sentimento, e o fato de o projeto ser um pouco genérico aumenta um pouco esse medo de que seja isso. Mas a verdade é que o programa repete várias vezes, ao longo do texto do programa, o Ministério garante que nada disso representa nem privatização, nem diminuição do investimento público na universidade. Significa uma maneira de trazer mais dinheiro e não reduzir. Os representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Federais dizem que não foram ainda escutados. Os reitores e reitoras não participaram de discussões prévias para elaboração dessa proposta. E o Ministério da Educação colocou prazos e metas em relação à implantação desse programa? Não, porque para dar certo esse programa da maneira como foi apresentado, o governo vai precisar negociar mudanças em 16 leis diferentes. É um trabalho vasto. Então, agora em agosto termina o período de consulta pública, as pessoas podem se manifestar, entrar no site lá do Ministério, dar sua opinião sobre o programa, depois começa uma longa negociação com o Congresso. Não vai ser fácil, não. Em relação à possibilidade ou não de cobranças de mensalidades em universidades federais, isso de alguma maneira é tratado ou também é levado como um boato aí que envolve esse programa ainda meio genérico, como você disse, Tiago? Também é boato, não tem nada no programa que afirme, nem que abra brecha, nem que sugira, não tem nada ligado à cobrança de mensalidade, nada. O que o programa prevê é uma mudança no trabalho do professor e do pesquisador, no sentido de que ele pode, na medida que a universidade for parceira de uma OS, ele pode começar a receber dinheiro à parte, separado do salário dele, de acordo com a produção científica dele. Então, se ele, por exemplo, participar de um projeto que gerou uma patente e essa patente der lucro, ele pode receber por fora, sem nenhum vínculo com a universidade, nem com o governo federal. Então, na verdade, cria algumas diferenças entre os professores mais produtivos e menos produtivos do ponto de vista do mercado. Mas isso não tem nada a ver com cobrança de mensalidade. Para a gente fechar um pouco mais ainda sobre a relação com as OSs, Tiago, como é que funcionaria assim, alguns tópicos que seriam responsabilidade das OSs numa eventual parceria? Já se sabe em que exatamente que elas participariam numa gestão? Então, esse é um dos pontos frágeis do programa, segundo seus críticos, porque o programa defende que as universidades que concordarem coloquem toda a sua gestão na mão de uma OS. O que a OS faz? A OS é uma empresa privada que acerta uma parceria com o governo federal e ela tem um controle muito rigoroso das ações dela e ela assume toda a gestão. Então, por exemplo, quando uma OS assumiu, por exemplo, aqui o Teatro Municipal de São Paulo, ela passa a tocar desde o serviço de limpeza, a programação do próprio teatro, tudo que é feito ali dentro, a OS gerencia, mas ela tem que prestar contas. Ela é uma empresa que não pode ter lucro, apesar de ser privada, não pode ter lucro. Ela tem que responder aos repasses que ela recebe do governo. Só que gerenciar um teatro não é igual gerenciar uma universidade inteira. A universidade tem hospitais, a universidade tem seus próprios espaços públicos abertos, parques. Então, não está muito claro no projeto como que uma OS faria para gerenciar uma universidade que tem, às vezes, 60, 70 mil pessoas relacionadas, envolvidas, orçamentos de bilhões de reais. Então, não está muito claro, sabe? A ideia da OS parece ser muito boa, já deu certo em várias situações do Brasil, mas para gerenciar uma universidade inteira não ficou muito claro no programa. Esse é um dos pontos que os críticos mais batem. Bom, mais detalhes deste assunto você vai acompanhar na reportagem da Gazeta do Povo que o Tiago Cordeiro produziu. Tiago, obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Márcio, até a próxima. Olá, passageiro. Se você já fez o seu check-in, dirija-se à sala de embarque e boa viagem.
A Câmara dos Deputados aumentou em 82% as despesas com viagens internacionais no primeiro semestre deste ano. 82%, hein? Foram R$ 2.670.000 em passagens e diárias contra R$ 1.470.000 no mesmo período do ano passado. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Lúcio Vaz, que é blogueiro, tem um blog na Gazeta do Povo e tem lá reportagens sobre este assunto. Ô Lúcio, a gente já teve várias conversas aqui no 15 Minutos, nas quais a gente comentava, né? Nova política, nova Câmara dos Deputados, velhas práticas. Parece que esse é mais um exemplo, né? Realmente, a gente tem feito todo tipo de pesquisa, né, com gastos principalmente, mordomias que os deputados têm direito, né? E a gente percebe que não mudou muita coisa, né? A renovação aí de quase 50% não significa novos hábitos, né? Não significa que os deputados estão esquecendo esses privilégios que recebem aí há décadas, sei lá quanto tempo, né? E a gente vê, por exemplo, nesse caso aí da deputada novata Luísa Canziani, do PTB do Paraná, ela esteve na China numa comitiva de 13 deputados, junto com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, isso foi em maio, e ela esteve na China, da Indonésia, Vietnã, e comprou a passagem dela por R$ 36.600. No mesmo trajeto, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, pagou R$ 14.000 pela passagem, né? Essa comitiva toda de deputados, 13 deputados, teve um gasto nessa missão oficial de R$ 344.000. Quantas viagens foram nesse período todo de 6 meses, aí, de acordo com o levantamento, hein, Lúcio? Olha, foram 186 viagens que os deputados fizeram. E, evidentemente, eles participaram de conferências, debates, né, temas técnicos, mas também estiveram, assim, algumas feiras de tecnologia, alta tecnologia, na área de comunicação, telecomunicação, telefonia móvel, aeronáutica. Acabo de pousar aqui em Paris, no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, para participar da Feira Internacional Le Bourget. Um exemplo claro, eles participaram lá em Paris, né, próximo a Paris, da Paris Air Show, que é uma feira que movimenta milhões de reais em negócios, né? E oferece também, como brinde, um dos maiores shows aéreos do mundo, uma coisa espetacular. Em Portugal, por outro lado, né, foram 8 deputados participar de uma ação de benchmarking sobre turismo e também jogos de azar. Eles estiveram por lá e fizeram visitas técnicas a Óbidos, Santuário de Fátima e aos estádios de futebol do Benfica e do Sporting. Olha só. Algo completamente desnecessário. Mas o fato é que se a gente fosse pensar ainda num período antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, quando aconteciam essas visitas técnicas, até tinha um motivo, né? Mas agora parece meio difícil pensar nisso, né, Lúcio? Mas um deputado aproveitou muito, porque ele posou ao lado de uma estátua do Eusébio, grande jogador da Copa do Mundo de 66, foi terceiro colocado, né? Então ele postou nas redes sociais a foto ao lado desse jogador de futebol. E tem outras coisas curiosas, né? Que a gente nota assim muito essa diferença de preço de passagem para o mesmo trajeto. Eu vou dar um exemplo aqui. 3 deputados estiveram em Las Vegas em abril. Eles participaram da NEB Show, que foi, segundo a descrição do relatório de viagem do deputado David Soares, é o maior e mais completo evento de setor de multimídias e entretenimento do mundo. Então, ele pagou uma passagem de R$ 23.000. Já o Kleber Verde, que foi junto, pagou R$ 5.000, né? E aí, por que acontece isso? Teve outros casos também, né, de parlamentares que foram para o mesmo lugar. Até a maior diferença aconteceu numa viagem para Nova York, para um encontro sobre a condição jurídica e social da mulher, uma coisa parece bastante útil, mas a deputada Dorinha pagou R$ 2.900 na passagem. A deputada Elcione Barbalho utilizou a cota dela de deputado, né, para fazer um upgrade de classe, pagou R$ 26 mil. Né? Uma custou 2.900 e a outra custou 26 mil. 26 mil. E aí, por que acontece isso? Né? Essas diferenças acontecem porque os deputados não são todos iguais, ao contrário do que muitos pensam. A Câmara tem normas lá, né, que prevê o seguinte, que podem fazer upgrade para a classe executiva os membros da mesa diretora, líderes dos partidos, presidente de comissões, presidente do Conselho de Ética, ouvidor, procurador parlamentar, procuradora da mulher, enfim, um monte de gente. Eles podem fazer o upgrade. E para não deixar os deputados ali do baixo clero tão descontentes, eles abriram uma brecha. A brecha é o seguinte, o deputado
do baixo clero pode também fazer o upgrade, mas ele vai descontar esse valor, né, na cota do exercício para atividade, que é para pagar tudo, né, divulgação da atividade, combustível, locomoção, tudo. Então ele gasta um pouco da cota. E aí abriram mais uma brecha, que é o seguinte: o deputado em viagem que estiver acompanhando o presidente da República não precisa descontar da cota. Aí ele entra no alto clero, ele passa a ter direito a todas as mordomias que os outros têm. Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos a bordo. Teve um caso engraçado, né, que a deputada Ângela Min foi a Barcelona participar da GSMA Mobile, que é uma sobre telefonia móvel, e ela pagou 30 mil na passagem, né? E também viajou o senador Espiridião Amin, né? E eles foram juntos, foram e voltaram no mesmo dia e tal. Ele também pagou 30 mil, mas outro senador que foi para o mesmo evento pagou 17 mil reais. Então, assim, no mesmo dia o cara vai e a passagem tem o dobro do preço, né? Então, essas coisas realmente a gente estranha, né, e lamenta que aconteçam. Lúcio, obrigado mais uma vez pela conversa aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um episódio, número 32 do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E como todo dia, eu quero lembrar, para você ter muito mais informação sobre todos esses assuntos e outros, basta assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!